Olá, bem-vindos a mais um episódio de Maturidade de A a Z. Hoje a gente vai falar sobre maturidade e organização. E a frase que nos motiva hoje é uma frase do Benjamin Franklin, para quem para cada minuto de tempo gasto organizando equivale 1 hora de tempo ganha. Veja, a gente vem falando sobre maturidade e apresentando várias características da pessoa madura. Certamente o tema que a gente vai conversar hoje é aquele cujo efeito, na medida em que a gente pratica esta característica, ele é mais facilmente percebido e, sobretudo, a forma de praticar, a forma de executar é a mais fácil. É aquela que certamente a gente consegue executar com mais tranquilidade. Porque, na verdade, requer muito pouco da gente. E trata-se justamente da organização. Vejam que interessante. Se a gente pegar essa característica como mote para entender o que é uma pessoa madura, a gente pode fazendo sempre aquele esquema de olhar ao contrário, como é o desorganizado, como é, portanto, o imaturo, a gente vai perceber algumas características interessantes e importantes que nos ajudam a fazer um diagnóstico pessoal. O desorganizado, de fato, é alguém que inevitavelmente revela uma grande fragilidade no que diz respeito à execução e ao cumprimento de projetos. Você sempre percebe que ele começa alguma coisa e não termina aquilo. Por quê? Porque ele não consegue ordenar os passos em sequência. Ele consegue, às vezes, dar um primeiro passo, talvez dar o segundo passo, mas ele já não faz o terceiro e tenta cumprir um quarto e de repente percebe que não consegue dar o quarto exatamente porque não cumpriu o terceiro, aí vai avançar lá para um 8º passo e no fim o que ele acaba fazendo é abandonando o projeto, engaveta o projeto e não o leva adiante. De forma que uma das características talvez mais importantes e significativas no que diz respeito à organização, no caso dos imaturos, é exatamente a grande dificuldade que as pessoas têm de confiar no imaturo. Porque ele não consegue terminar o que começa, não consegue terminar aquilo que ele se comprometeu a fazer. São normalmente pessoas afobadas, são pessoas que acabam ficando muito cansadas porque ficam afobadas, fazendo 1.200 coisas ao mesmo tempo e não colocando aquelas que são deveres próprios a serem executados no lugar certo, no momento oportuno. Isso aqui leva-os, de fato, a sempre estar protelando, enrolando, deixando para depois e nunca terminando o que precisa ser terminado. Não respeita compromisso, não respeitam os prazos, não respeita, sobretudo, as amizades e os ideais que ele mesmo, muitas vezes, desenha para si. O imaturo, ele é alguém que não consegue refletir, que não consegue parar para pensar sobre o que fazer e quando fazer e como fazer. São pessoas também que não têm uma vontade firme. São pessoas que abandonam os projetos exatamente porque não perseveram. E não perseveram porque não têm uma vontade firme. Não querem, no fim, não querem levar até o fim o que projetaram. E por que não querem levar até o fim o que projetaram? Porque não refletiram previamente sobre o valor daquilo que projetaram para si. São pessoas que, quando aparecem para nós como organizadas, elas normalmente aparecem para nós como organizadas porque elas têm uma espécie de mania de organização. Tudo ao seu redor está tudo no lugar. Mas basta você abrir uma gaveta e você vai ver que está tudo desordenado. O que revela, na verdade, o quê? A desordem não é uma desordem externa, muitas vezes, do imaturo, mas é uma desordem interna. Sobre isso me interessa muito que a gente tenha uma grande atenção no que diz respeito à compreensão do tema da organização, no caso específico aqui do imaturo, no tema da desorganização. Outra característica que talvez também faça-nos crer não, ele não é tão desorganizado assim, no caso do imaturo, é que você percebe que são pessoas que às vezes até cumprem tudo com uma certa organização, mas o fazem não por um dever, o fazem normalmente porque estão seguindo uma espécie de lei do menor esforço. Estão mais preocupadas com um gosto pessoal, estão mais preocupadas, no fim,
com um sustentar um certo egoísmo. O que revela aquela mesma desordem que eu me referi agora há pouco. Tá tudo por fora, tá organizadinho, mas se você abre a gaveta, você vê que tá tudo em desordem. O que neste caso aqui diz respeito ao quê? Uma desordem interna no que diz respeito à compreensão de quais critérios fundamentais eu preciso ter presentes para mim, para que eu possa agir de forma adequada, de forma organizada. Se eu não sei estes critérios, eu não saberei também qual é o dever que eu tenho que cumprir. Muitas vezes essas pessoas que trabalham visando pura e simplesmente algo do tipo deixa eu fazer o menor esforço possível, são aquelas que vão justificar o não cumprimento dos seus deveres usando como justificativa algo do tipo assim: veja, eu não fiz isso porque eu tinha que fazer aquela outra coisa lá. Ou seja, ele coloca na frente de um erro, no não cumprimento de um dever, a justificativa de que ele tinha que cumprir um outro dever. Mas prestem atenção, se é dever, uma coisa ou outra é necessariamente algo imperioso a ser realizado. De novo, o que a gente tem diante dos nossos olhos num caso como este é uma desorganização não tanto aparente, mas uma desorganização interna. Eu não tenho claro quais são os critérios de valor que eu devo seguir. Veja, diante disso tudo, a gente pode ter como um ponto de partida para entender o que caracteriza o maduro no que diz respeito à organização, justamente esse tema aqui, o tema dos deveres. E isso aqui nos abre para algumas questões importantes para a gente pensar aqui nessa nossa conversa. A primeira de todas elas é que, para que eu seja uma pessoa organizada, para que eu seja, portanto, uma pessoa madura, eu preciso refletir. Eu preciso ter tempo para parar e pensar a respeito de uma questão muito fundamental e importante no que diz respeito ao tema da organização, que é o seguinte: quais são os meus deveres? Quais são os meus deveres? Aqueles deveres a que eu estou obrigado nos estados de vida que eu tenho. Por exemplo, eu sou esposo, sou esposa, eu sou pai, sou mãe, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa que vive uma experiência religiosa. Em cada um destes âmbitos da vida, quais são os meus deveres? O que eu preciso fazer? O que este meu estado me obriga a fazer? Primeiro ponto, portanto, refletir. É suficiente essa reflexão? Evidentemente que não. Então, logo eu consiga ordenar todos esses deveres que os meus estados de vida, o meu estado de vida me obriga, eu preciso agora organizar. Organizar de maneira que aquilo que está como critério de organização destes deveres é sempre alguma coisa mais alta. É sempre alguma coisa que tenha como resultado ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa madura, ser uma pessoa virtuosa que seja. Esta organização deve levar em consideração exatamente isso. Não tanto ser um esposo bacana, não tanto ser um filho legal, não tanto ser uma mãe, a melhor mãe do mundo. Não. Trata-se de ser uma pessoa madura, uma pessoa verdadeiramente realizada como tal. Em terceiro lugar, é preciso também que a gente entenda, até partindo de uma provocação de Santo Agostinho, segundo quem a organização é a capacidade de dispor coisas iguais e desiguais, cada uma em seu lugar. Ou seja, uma terceira coisa importante é dar o lugar certo para cada um desses deveres. Saber que é preciso colocar cada um deles num tempo certo, de forma que uma quarta característica de uma capacidade de organização é exatamente o tempo gasto agora, não tanto para refletir sobre quais são os deveres, mas agora para estudar de forma racional onde eu vou incluir no meu tempo e no espaço cada uma dessas coisas.
Sempre, sempre, sempre entendendo que o que está em jogo é descomplicar o máximo possível a vida. E sempre também levando em consideração que é preciso ter uma clareza acerca do que é a prioridade. A prioridade faz-nos entender que aquilo que é importante deve sempre ocupar o primeiro lugar. Ou seja, eu tenho que subordinar o meu gosto pessoal a, por exemplo, uma necessidade familiar. Eu tenho que subordinar o meu desejo de me divertir à necessidade de cumprir um dever. Eu tenho que subordinar tudo aquilo que pertence ao campo do temporal, do material, do confortável, ao eterno. A alguma coisa que tenha um impacto sobre a minha própria história no que diz respeito ao tornar-me uma pessoa e tornar-me uma pessoa melhor. Se eu levo em consideração tudo isto, eu começo a entender que, no meio de todas as demandas que o dia a dia nos impõe o tempo inteiro, é preciso que eu saiba hierarquizar, em meio a todas as demandas, aquelas que eu preciso colocar em primeiro lugar. Aquelas que deverão, de alguma maneira, ser colocadas em primeiro lugar porque me aproximam mais deste algo mais alto que eu estou chamando aqui de eterno. Eu poderia, para a gente terminar, dizer uma coisa, e eu queria trazer uma lista aqui de algumas dicas para vocês. Mas antes de chegar a essas dicas, eu precisaria que vocês entendessem o seguinte: em meio a tudo isso, a gente pode ainda trazer uma quinta questão, que depois eu vou trazer para junto de algumas dicas, que é exatamente a capacidade que a gente precisa ter e aprender a ter de dar o valor de cada coisa. Ou seja, em meio a tudo aquilo que a vida nos impõe, a vida espiritual, o nosso cuidado, por exemplo, com a nossa formação intelectual, o nosso cuidado com uma prática religiosa constante, o nosso cuidado com a vida interior deve ser sempre prioridade das prioridades. Não deve haver nunca nenhum tipo de dever que venha à tona, venha em primeiro lugar, ou mais do que venha em primeiro lugar, se coloque à frente de maneira a deixar de lado isto que corresponde à vida interior, à vida espiritual, como eu estou chamando aqui. Eu não posso, lembremos-nos, se é dever, é imperioso. E em meio aos deveres todos, repito, a prioridade das prioridades é o alimento da vida interior. Por isso, algumas dicas que eu poderia trazer para vocês aqui, e eu selecionei 9 dicas. 9 dicas que são muito práticas. Por isso que eu dizia no início da nossa conversa. Certamente a organização é aquela das características da pessoa madura mais facilmente executável e cujos efeitos são mais rapidamente percebidos. 1 hora de tempo, 1 minuto de tempo gasto organizando corresponderá a 1 hora de tempo ganho. Você vai ver isso aqui. Então, uma primeira dica importante. É preciso ter uma agenda. A palavra agenda é uma palavra interessante, inclusive. A palavra agenda é, na verdade, o gerúndio de um verbo latino, agere, que, no fim das contas, dá para a gente uma ideia do seguinte: agere significa agir. A agenda significa aquilo que deve ser feito. O que deve ser feito. O que deve ser colocado em ação. Aquilo que está para ser feito. Aquilo que está para ser realizado, aquilo que eu preciso colocar em ação num próximo momento. É preciso ter uma agenda. A agenda coloca em ordem para a gente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Segunda dica, eu preciso, nessa mesma agenda, pode ser, dizer o que é preciso ser feito hoje. O que eu não posso deixar para fazer amanhã, eu preciso fazer hoje. Terceira dica, eu preciso saber qual é a sequência melhor de realização das várias atividades que eu tenho. E essa sequência pressupõe o que eu já dizia antes. Por exemplo, identificar o que é prioritário, identificar o que vale mais, mas também aquilo que está na ordem do dia como sendo mais importante para ser realizado. Seja colocado em primeiro lugar. Não faça aquilo que é o mais fácil primeiro. Faça aquilo que é o mais importante primeiro. Em quarto lugar, eu preciso saber
identificar e, sobretudo, registrar na minha agenda o tempo necessário para a realização de cada uma das atividades. E para isso é preciso ser muito realista. Não se imponha um tempo menor do que o necessário para realizar bem alguma coisa que você precisa realizar. O que inclusive nos abre para uma próxima e quinta dica para que você possa se organizar. Tudo aquilo que você começar, termine. E termine bem feito. Por isso é preciso saber o tempo necessário e ser realista no pensar este tempo necessário. Sexta dica. Tudo aquilo que é urgente não necessariamente deve vir em primeiro lugar. Porque se é urgente, pessoal, muitas vezes eu vou precisar ter tempo para pensar a respeito. Muitas vezes eu vou precisar de ter tempo para conversar com alguém a respeito daquilo, para que eu possa tomar uma decisão que não tenha como consequência ter que refazer. Sétima dica, conte com o imprevisto. Não faça uma agenda em que todos os minutos do teu dia de trabalho, estarão ocupados. Sem contar que pode acontecer imprevistos. No meio do dia você pode receber um telefonema, e um telefonema importante do teu trabalho. No meio do dia pode surgir um dever de caridade que é imperioso e ele deve vir à frente de todas as demais coisas. Lembrem-se, tudo deve estar apontando para o quê? Ser uma pessoa melhor. Estes imprevistos, eles precisam estar, de alguma maneira, pensados no momento de organizar a minha agenda. Em oitavo lugar, é preciso que eu pare ao final do meu dia e reveja tudo o que estava previsto para realizar. E reveja para julgar se os tempos dedicados a cada uma das atividades foi um tempo correto. Rever para identificar se eu consegui cumprir todas as minhas obrigações, todos os meus deveres. Rever para identificar se alguma coisa ainda ficou pendente e eu precisarei talvez amanhã dedicar um novo tempo àquilo. Quando eu me organizo, todas as questões que de alguma maneira estão na fila das minhas atividades estarão mais facilmente colocadas em uma ordem tal que me permitirá realizar tudo aquilo que eu me propus. Eu termino com uma frase que eu gosto muito, do São Francisco de Assis, aliás, que diz o seguinte: comece sempre por aquilo que é necessário. Terminado, parta para aquilo que é possível. Terminado, você de repente vai se dar conta de que você consegue fazer o impossível.